Salve, salve, torcedor São Paulino, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, Marfim Tricolor, para falar do que aconteceu hoje, né? Saiu à tarde a contratação do técnico Roger Machado. Eu falo de antemão, sou totalmente contra, mas eu não posso fazer nada, a torcida não pode fazer nada, porque quem escolhe é essa diretoria incompetente, essa diretoria que não sabe o que está fazendo, que é totalmente perdida, que não tem convicção absolutamente nenhuma. Então eles contrataram o Roger Machado porque é amiguinho do Rui Costa. Esse Rui Costa aqui é outro incompetente, essa é a realidade, ele é totalmente incompetente. E várias repercussões que eu vou falar aqui com vocês, porque teve cara, eu vou mostrar o vídeo para vocês, o cara imputou que a torcida não gostar do Roger Machado, a torcida do São Paulo, é racismo. Aí não tem condições, aí não tem mais debate depois disso, não tem mais debate. O cara falar uma coisa dessa, imputando crime à torcida do São Paulo, quer dizer então que a torcida não gostar do cara, porque o cara não é um técnico bom, não é um técnico de destaque. Ah, não, é porque ele é negro, então é racismo. Vocês não gostam porque vocês são racistas. Um indivíduo desse tem que ir lá e... Eu mesmo coloquei comentário lá, coloquei mesmo, porque o cara falar uma imbecilidade dessa é inaceitável. O cara falar uma imbecilidade dessa. Não se pode aceitar que um jornalista, ou o que é que esse cara seja, falar uma coisa dessa da torcida do São Paulo. Essa que é a realidade. Eu vou colocar o vídeo para vocês, mas de antemão, eu sou contra, totalmente contra. Para mim, o Roger Machado é igual aquele voo de galinha, vai um pouquinho e vai cair, porque esse foi o trabalho dele em todos os times que ele passou. Eu vou mostrar também os times que ele passou, qual foi o retrospecto dele mais ou menos. É tudo ruim, tudo ruim. Campeão de campeonato estadual. Então, a diretoria pensar que vai melhorar com Roger Machado, não. Não é que a gente não, eu não sou fã do Crespo, não sou, viúva do Crespo, não. Mas a questão que o cara é um cara que tirou a gente da fila, é um cara que chegou bem, depois deu uma caída, recuperou, quando ele recuperou, por causa de um monte de picuinhas, né? Ele teve erros, como eu falei no último vídeo, teve erros, só que esses erros não justificavam trocar ele pelo Roger Machado. Essa que é a questão. Vou colocar o vídeo para vocês verem, aí vocês vão ver o que esse cara, desculpa a palavra, mas o que esse animal falou imputando crime à torcida do São Paulo. Ou seja, então eu sou racista também. Eu que sou negro e não gosto do Roger Machado porque ele é um técnico fraquíssimo, então eu também sou. Isso não existe, isso não existe. Isso daí é para quem? Então a torcida não fala nada, ela não pode falar nada, ela não pode contestar nada, porque senão não, você vai ser atacado de racista, então você não pode falar nada, porque você fica quieto e ninguém reclama. Só se for a tática desse indivíduo, esse energúmeno aqui. Eu vou colocar para vocês verem. A chegada dele no São Paulo é a pior repercussão de um nome escolhido pelo São Paulo que eu vi em 34 anos. Nunca vi um treinador chegar com tanta pressão, honestamente. Olha que o São Paulo foi treinado pelo Doriva. Então, assim, o São Paulo teve treinadores do Arco da Velha e eu nunca vi nenhum treinador chegar com essa rejeição. E essa rejeição do Roger, ela é simplesmente absurda. Ela é absurda. E eu falo com todas as letras. Estão tirando o Roger pra merda, como se ele fosse um treinador de quinta categoria. Ele não é. Ele não é. E assim, eu acho que tá tendo tá respingando a raiva pela demissão do Crespo, que é uma barbeiragem, na avaliação do Roger como treinador. O Roger tá longe de ser. E o Roger sofre com coisas que vão além do futebol. O Roger é um treinador negro. O Roger sofre racismo, gente. Vamos tirar o elefante da sala. Não temos nenhum na Série A, né? Não tem nenhum na Série A. E no futebol brasileiro, a maioria dos jogadores são jogadores negros. E não tem treinadores. Não tem. A gente consegue estar no dedo de uma mão. Isso entra na conta, sim. Vamos tirar o elefante da sala, bicho. Vamos falar disso, cara. Isso rola com o Roger, sim. Sim. Então, assim, não é por causa disso que ele tem que ser valorizado e tudo mais, mas que rola uma má vontade por causa disso, rola. E o trabalho dele nos outros times tem críticas? Tem. Ele é um cara que oscila? É um cara que oscila. Mas ele tá longe de ser um técnico como tá sendo tratado, como se fosse uma merda. Ele não é uma merda. O Roger, a chegada dele no São Paulo é a pior... Então, foi isso que ele falou. Ou seja, ele falou que a torcida do São Paulo é racista porque não gosta do
Roger Machado. Foi exatamente o que esse energúmeno aqui falou. Foi exatamente isso. Não, se você criticar, se você não quiser, é porque você comete esse crime. Isso não existe, isso não existe. Mas eu tenho que falar, tenho que mostrar, para poder depois ver quem que são os... Com certeza esse cara aqui não é São Paulino. Com toda certeza esse cara não é São Paulino. Porque se ele fosse São Paulino, ele não estaria falando uma coisa dessa. Porque agora criticar só porque o Roger Machado ele é negro, então não pode criticar, não pode criticar. Você não pode falar que ele é um cara ruim, ele é um técnico ruim que quase não ganhou nada, porque ele é negro. Isso não existe. A gente tem que tratar desse assunto porque não existe. Ele pode acontecer com ele, sim, mas ele atribui isso à torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo não gosta do Roger Machado porque ele tem um péssimo trabalho em vários times. Ele praticamente derrubou o Internacional, o Abelão que chegou no final para salvar. Então ele não pode vir e falar que a torcida do São Paulo, parte do que a torcida não gosta é porque é racismo, que não é. Não é, viu, o seu energúmeno? Não é, não. Não é, não. A torcida do São Paulo, em nenhum momento, tenho certeza que em nenhum momento pensou isso. Pode ter um louquinho aqui e outro ali? Pode. Mas jamais. Você não vai ver um comentário aqui falando de depreciação do cara por causa dessa questão dele. Então é isso. Nós não vamos aceitar esse energúmeno falar uma coisa dessa. E agora vamos falar dos títulos aqui, ó. O que o Roger Machado já fez na carreira? Título: Campeonato Baiano 2019 e 2020 pelo Bahia. Campeonato Mineiro 2017 pelo Atlético Mineiro. Campeonato Gaúcho 2022 e Recopa Gaúcha em 2022 pelo Grêmio e Internacional Campeonato Gaúcho 2025. É isso que ele ganhou. Só o Crespo, somente com a Copa Sul-Americana que ele ganhou, já superou isso aqui. Porque campeonato estadual, campeonato mineiro pelo Atlético Mineiro, só tem o Cruzeiro de confronto. O Bahia só tem o Vitória de confronto. O Grêmio só tem o Internacional e o Internacional só tem o Grêmio. Então, não tem o que falar, né? Não tem condições. Mas eu vou torcer pelo São Paulo. Lógico que eu quero que o Roger Machado tenha êxito. Eu quero que ele tenha êxito. Porque ele tendo êxito, o São Paulo vai ter êxito. Mas a gente já sabe o final dessa história. O final dessa história é o Roger Machado sendo chutado e sendo demitido por essa diretoria totalmente incompetente, incoerente. Todo mundo sabe disso. Isso vai acontecer em pouco tempo. Pode ter certeza disso. Não vou torcer contra. Vou torcer a favor do São Paulo. Mas eu acho que ele não vai ter sucesso. Porque o São Paulo não é favorito e nem é contender em nenhum dos campeonatos que ele entra esse ano. Não foi já no Campeonato Paulista, não vai ser no Brasileiro, não vai ser na Copa do Brasil e não vai ser na Sul-Americana. Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo. É só olhar o retrospecto e olhar esses jogadores pipoqueiros que a gente tem aí. Muitos e muitos jogadores pipoqueiros e muitos medalhões mais pipoqueiros ainda, né? Lucas, Luciano, né? Vocês dois principalmente. Principalmente, tem outros, mas vocês dois principalmente. E é um erro atrás do outro, um erro atrás do outro, de diretoria, saiu Casares e continuou o erro, entrou esse Macis, continuou o erro. Essa que é a realidade. Ele fez algumas coisas boas, retirando algumas coisas, fez, mas também fez várias que não são boas, e essa é uma delas. Infelizmente, o São Paulo tá ruim, e assim, não se assuste se o São Paulo começar a cair pelas tabelas. Pode não ser agora, que é sempre o começo bom que tem, jogador começa a correr mais, tal, para se mostrar para treinador. Aí daqui a pouco o cara consegue a titularidade ou mantém a titularidade, cai tudo de novo. E aí, daqui a pouco os próprios jogadores que estão te apoiando vão queimar você. Essa que é a grande realidade. Tá certo, pessoal? Essa é a minha opinião. Quinta-feira tem jogo contra a Chapecoense e vamos ver o que o senhor Roger Machado vai fazer. Pode ter certeza, toda derrota, todo erro eu vou vir aqui e falar e falar contra a diretoria e contra o senhor Roger Machado. Ah, ele não é culpado? Claro que ele é culpado. Ele escolheu vir, ele aceitou o convite. Então, ele é culpado também. Só se concretizou porque teve os imbecis que quiseram contratar e teve ele que aceitou. Então, ele vai ser cobrado igualmente a diretoria, porque isso com certeza não foi um acerto.
Essa que é a realidade, essa é a minha opinião. Cada um tem a sua opinião. Tá certo? Obrigado, valeu. Até mais.